Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Lucas, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, venho aqui contar o meu relato. Antes de mais nada, vou me apresentar. Me chamo Lucas, sou de Brasília. Fiz meus 29 anos agora em janeiro. Mas este relato se trata do ano passado, quando eu tinha 28. Eu me considero na parte de finanças do baixo clero, assalariado CLT naquela época. Hoje estou no seguro-desemprego. Tenho um canal no YouTube que me gera uma renda de $300 mais ou menos mensais. Finalizo este ano de 2024 a minha faculdade. Bom, já me apresentei, então vamos lá. Como havia dito, este relato se trata do ano passado, em junho ou julho mais ou menos. Eu morava sozinho em apartamento alugado, tinha minha paz e solitude. Conciliava trabalho, YouTube e faculdade. Um certo dia chegou um convite de uma mulher no meu Instagram. Como não a conhecia, fui ver quem era e vi que era uma mulher moderna. Doutora psicóloga, alguns vídeos participando de podcasts, porém não esses famosos, mas aqueles que ainda engatinham. Mas, de qualquer forma, foi algo inusitado, eu diria. Uma mulher mais velha do que eu, uns 10 anos para ser exato, porém esteticamente jovem por ser doutora e ter passado por procedimentos estéticos. Vi o perfil e aceitei o convite para me seguir. Perguntei no direct de onde havia me achado e ela falou que eu tinha deixado meu Instagram na bio do Happn, um aplicativo desses igual o Tinder, e que, por ela ser doutora, criou o perfil dela. E rapidamente, dentre as centenas de homens, eu fui o que ela mais teve atração. E então ela pegou meu Insta, apagou o aplicativo do Happn para não se expor, já que era doutora aqui em Brasília e ter um nome conhecido aqui. Eu conheço a Red Pill e as Red Flags, e ela era cheia. Porém, não íamos namorar ou casar nem nada. Ela se apresentou e pediu para que a gente saísse para algum lugar para conversarmos e ver se ia ter química. Eu de imediato já disse que não perco tempo com conversas burocráticas, que se quisesse algo ela tinha que vir aqui no meu AP. Ela achou isso muito afrontoso e gostou, porém insistiu que a gente ia ter que se ver antes primeiro. Mas aí eu dei um gelo nela de 2 semanas, mais ou menos, até porque eu tinha minhas coisas para fazer. Não tinha como ficar de joguinho, de não responder mensagens, etc. Um fim de semana exatamente, um domingo, eu estava mais tranquilo. A gente voltou a se falar e ela falou que iria no meu AP, mas que ia me buscar para levar para o AP dela. Ela veio com o seu carro próprio. Eu entrei no carro, ela já me beijou para quebrar o clima. Conversamos, fui para o AP dela e lá ela não fez muito jogo e já praticamos o ato. Como era domingo, ela me deixou em casa porque na segunda eu ia para o trabalho. Durante a semana a gente ia conversando via WhatsApp, como ela é dona de uma clínica, tem funcionários e onde eu trabalhava era próximo da clínica dela. Então ela falou que podia me dar uma carona após o trabalho. E assim foi feito. Antes de eu sair, ela já me ligava e avisava onde a encontrar. Nessas saídas, ela me falou que ganhava muito dinheiro, mas que não era isso tudo. Era um líquido de uns 15 mil reais por mês. Pô, não era isso tudo? Mas tinha muitos gastos. Ela gastava sem dó. Ela tinha uma filha de 7 anos na época, hoje 8. Guardem este aniversário de 8 anos aí, que vocês vão ver o profano feminino. Ela tinha separado do ex há uns 10 anos e ela só passou a ficar com caras tipo eu assim, casualmente, depois do divórcio, ela me contou. Ela foi a primeira mulher mais velha que eu fiquei e eu fui o primeiro homem mais novo que ela ficou. Assim ela me disse. Os caras que ela me mostrou que ficava tinham uns 35 por aí. Aí você tira eu baixo clero e ela alto clero. Nessas de me buscar no fim do trabalho, ela estava prestes a fazer aniversário de 38. Então resolveu pagar uma pousada em uma cidade perto aqui de Brasília, Pirenópolis, cidade turística, deixou paga uma pousada lá e disse para eu fazer minha mala que nós iríamos passar o aniversário dela lá. Ou seja, eu 1000% patrocinado desde o início, sem gastar nada.
Sexta, saindo do trabalho, ela apareceu lá, me buscou e falou que suas amigas resolveram ir também, que seria melhor, porque daí ela não teria que ir dirigindo. E assim foi. A amiga dela, mesma coisa dela praticamente. Seus 30 e poucos anos, toda a estética, botox, roupas caras. Foi pegar a gente lá no AP dela. Nisso estava eu, essa doutora, a amiga dela dirigindo e a secretária dessa doutora também foi com a gente no banco da frente. Ela tinha 21 anos, se não me engano. Foi tudo novo para mim, não só a viagem, mas todo o ambiente que elas me levavam. Ambientes de pessoas ricas, eu me sentia inferior toda vez. E como homem, também impotente, porque tudo já estava pago. E quando eu ia pagar, ela falava que não e passava o cartão dela. Depois dessa viagem lá, ela marcou outra já no outro fim de semana para Paracatu, Minas Gerais. Mesmo esquema, sexta saindo do trabalho, fomos. Só que agora era na casa dos avós dela, ou seja, já estava um esquema de namoro praticamente. Me apresentou pais, avós, tios, a família em geral, que por sinal, todos ricos e bem-sucedidos, e eu lá CLT. Eu sei que depois dessas viagens a gente conversou e eu falei para ela que eu não queria namorar à toa, que se fosse para namorar teria que ser algo para valer. E ela falou que não queria nada sério e etc. Até aí, ok. Aí teve uma vez que eu estava no AP dela e ela de propósito, bem sutilmente, mas eu sabendo me fingir de NPC total, pediu para que o ex-marido dela subisse no apartamento com a filha dela para pegar algo que a filha dela esqueceu no apartamento. Um adendo, ela, a doutora, ficava com a filha de segunda a quinta e o ex ficava com a filha o restante da semana. Então, ele subiu e me viu lá com ela. Foi a primeira vez que o vi. Nos cumprimentamos educadamente. Ele foi, pegou o caderno da filha, se não me engano, e ela, a filha, inclusive, junto com ele, e saiu. E assim que ela, a doutora, fechou a porta, meio que ela incorporou o profano feminino. Começou a debochar dele para mim, dizendo: nossa, você viu a cara dele? Ele te vendo, você mais novo, deve ter deixado ele assim. Ela ria e dizia diabolicamente, tipo que se sentindo bem em ver o ex vendo ela com outro homem. Subiu um fogo nela por essa situação e a gente praticou o ato. Ela viu que eu ganhava pouco, então me deu umas dicas de cursos rápidos para eu fazer, que ela tinha contatos e tals. Me levou em uma empresa para fazer uns cursos e me matriculou, ou seja, me ajudando a crescer. Então aí começou a merda acontecer. Fiz o curso, ela me buscava lá e tudo. Havia falado para ela que iria sair do meu trampo atual, já que ela tinha contatos, etc. Ela falou que se eu não me sentia bem no meu atual emprego, era bom, mas que eu tinha que estar ciente que poderia ficar 2 meses na espera do contato dela me indicar e eu começar a trabalhar. Então, ok, me demiti e o meu chefe, mesmo assim, me deu os meus direitos porque sempre fui pontual e dedicado no trabalho. Então, como eu queria guardar a grana que ia pegar do trabalho onde eu já estava há quase 3 anos, resolvi sair do meu AP e ir passar uns dias na minha mãe até o novo trabalho chamar. Até aí, ok. Ela me levou lá na empresa para eu assinar as coisas e etc. Como eu saía 2 horas mais cedo pelo acordo que fiz com a empresa que eu estava, eu ia para a clínica dela e lá aprendi a mexer com a parte mais organizacional de faturas nesse meio tempo. Bom, aí chegou a parte do aniversário que eu disse para vocês guardarem, de 8 anos da filha dela. Eu estava aqui na casa da minha mãe e ela pediu para que eu fosse passar o aniversário lá com ela e a filha. Fui lá e vi que ela queria ajuda também para organizar e etc. E eu sou desses que ajudo mesmo, então ajudei lá a montar algumas coisas. A família chegando e todo o pessoal já me tratava como namorado dela, porque aí já eram 5 meses desde que a conheci. As tias dela já perguntando: esse aí é o seu namorado? E ela falando: sim, esse é meu gato. Bom, final de festa, povo todo indo embora e o pai da guria na festa. Com a mãe dele, a avó da criança, no caso, e estavam lá de boas. E eu lá de garçom. E até então, ok.
Não sou um cara de beber e ela curtia beber um pouco. A gente sempre ficava nessa, não brigando, mas dela querer sempre beber um pouco e eu não bebendo. Fim de aniversário, fui pro AP dela porque o espaço do aniversário era no prédio que ela morava. Subimos, fizemos o ato e no outro dia passei o dia com ela e à noite ela me levou em casa, no AP da minha mãe, onde eu estava e ainda estou. Passou uma semana, mais ou menos, ela começa a agir estranha comigo no sentido de não ser mais incisiva nas coisas que era antes. Bom, exatamente uma semana depois, ou melhor dizendo, de 3 de dezembro de 2023, ela me manda um áudio dizendo que eu já devia ter notado que ela mudou e que ela queria ficar um pouco sozinha e que poderíamos conversar sobre isso pessoalmente depois. Para mim aquilo foi uma porrada, senhores. Lembro que ouvi o áudio e fiquei o dia todo em clima de luto mesmo. Passei uns 3 dias mal, mesmo hoje ainda tô mal, mas muito menos do que naquele momento. Expliquei para ela que não estava esperando isso. O que me veio na mesma hora que ela me disse isso foi: eu perdi meu AP, perdi meu emprego, perdi minha paz para ficar nisso. Expliquei para ela isso. Ela falou que não era responsável por eu estar assim, que na verdade foi bom para mim, que eu tenho potencial e toda aquela coisa para diminuir ou transferir o erro para mim. Ela passou o Natal com a família e o Ano Novo foi passar em Roma. Ela já havia me avisado que ia passar lá. Me desejou o Ano Novo, que estava rezando por mim, pois ela viu que o meu vigor foi destruído, fiquei sem ânimo para nada. Isso me leva ao tema do vídeo. É que ela ferrou não só a minha vida, mas principalmente a minha mente. O mais louco é que naquele dia do aniversário eu já estava descartado e ela fez questão de me chamar para ajudar na festa, mesmo sabendo que não queria mais nada comigo. E a gente ainda fez o ato nesse dia. Ela pegou um jovem que só vivia na rotina, na solitude, eu tinha meus esquemas por morar sozinho e etc. Mas quero dizer, ela pegou um jovem, desbloqueou a mente dele com inúmeras experiências novas, viagens, restaurantes, festas, roda de família dela, clínica dela, para no final pegar esse jovem e deixar ele na casa da mãe e com a esperança de um emprego em breve. Nisso, a minha régua para a mulher está na estratosfera, porque não consigo ver uma mulher de forma normal. Eu já era tranquilo na minha mente, mas ela me passou essa, digamos, maldição. Mulheres aparecem para mim e eu não sinto nada, no sentido de que ela vai ser igual a essa doutora. E olha que já saí com médica, mas foi só uma vez, casual e não 5 meses. Esse é meu relato. Se puder extrair um conhecimento para a turma que for sair ou se envolver com uma mulher mais velha, seria ótimo. E eu lhes digo, não cometam o mesmo erro que eu. Saí da minha paz para estar agora beirando uma depressão. Abraços, guerreiros. E, Lucas, muito obrigado pela doação e pelo relato. Esse relato foi muito bom, foi meio longo, mas bem interessante. Porque, bom, me desculpe, mas eu vou te dar uma ensaboada aqui e também dar uma ensaboada na galera da machosfera, tá? Nos ouvintes. Bom, mas antes disso é aquele aviso de sempre, né? Se vocês quiserem apoiar o canal de maneiras financeiras, vocês podem promover um vídeo aqui, comprar o meu e-book, assinar o servidor do Discord ou se tornar membros do YouTube ou no Patreon. E atualmente eu estou fazendo, por tempo limitado, uma campanha para ajudar um colega waifuísta da bolha lá do Twitter, o Ninja Turtle, escritor do blog Matrix Sem Máscaras, e estou oferecendo por um preço simbólico aí cargos no Discord que dão acesso vitalício a vídeos exclusivos no meu canal, inclusive da Dogpill e a live com o Raccoon, né? E a vídeos antecipados também e o meu e-book, tá? Junto com isso tudo. Para levantar uma grana para ele, porque ele foi roubado, né? Ele é baiano também, então foi roubado no Baianil. E tá sem celular para continuar produzindo conteúdo, escrevendo e postando os memes da nossa comunidade que a gente gosta tanto. Então vou deixar os links da campanha aqui na descrição e no comentário fixado também. Estão por tempo limitado, vocês também ajudam aí um brother aí da comunidade, né? Muito obrigado a todos que fazem isso. Obrigado a vocês também que deixam um like, se inscrevem, ativam as notificações do canal, compartilham e ficam à vontade na seção dos comentários, por favor, façam isso. Vamos a esse assunto. Cara, miqueísmo é epidemia, né? Eu já falei para vocês que no Brasil a gente tem uma epidemia de miqueinha. Por quê? Também já expliquei o porquê. A educação, principalmente, né? Nós, homens, somos educados a ver mulheres como deusas, tá?
nós somos educados por nossas mães e por professoras. Mais de 50% dos lares brasileiros são de mães solteiras, tá? E eu diria que 90 a 95% dos lares brasileiros são de liderança feminina, né? O pai ele é até presente, mas é uma carteira ambulante somente. E aí, já expliquei também, né? Até o ensino médio, 80% dos professores, né, dos docentes, são mulheres. A educação dada aos homens para lidar com as mulheres desde a infância é tratá-las como princesas, delicadas, ser romântico, ser carinhoso, ser autossacrificial perante a elas. A educação dada às meninas e mulheres em relação aos meninos e homens é bem diferente, tá? Sempre esteja atenta perto de um homem, nunca confie num homem. Eles podem se aproveitar de você, eles são essencialmente maus. Sempre trate um homem como uma ferramenta, né? É claro que não é exatamente assim, mas nas entrelinhas, né, isso que vai sendo concretizado na cabeça da menina e da mulher. Então, no que você acha que isso vai dar, meu nobre? No que você acha que isso vai dar nas relações de gênero quando os cidadãos vão ser formados? Vai dar nisso aí. Agora vejam só que engraçado, né? A gente tem aqui um caso claro de atração genuína. Poxa, a mulher correr atrás do cara, criar uma conta no Happn que ela não tinha só pra encontrar o Instagram do cara, chamar o cara no Instagram, aceitar, dar pra ele no primeiro encontro, levando ele no AP dela, pegando ele de carro e depois construindo um micro relacionamento aí de 5 meses, onde ela simplesmente vira sugar mommy desse cara. Meu irmão, eu não sei qual é a aparência do Lucas aqui, eu não sei qual é o VSM dele, e talvez ele nem seja um pretty boy ou um shadzão, tá? Às vezes o cara, ele é só um high tier enorme, ele é um cara que se arruma, ele é bonitinho, ele é um cara que tem uma altura maneira, um shape maneiro, sabe? E não é judiado. E aí veio uma top loba, né, o cougar, como chamam na gringa, e enquadrou um novinho para ela. Tem grana para gastar, ganha 15k por mês. É o claro caso de atração genuína isso aqui. Tá? Ninguém discute que isso aqui é atração genuína. Agora, que engraçado, né? Perceba como 5 meses o Lucas aqui patrocinado, na delícia, meu irmão, sexo praticamente restrito. A moça com uma libido latente, ela inclusive usando ele para mogar, humilhar um outro homem, que geralmente, né, ou pelo menos dizem, que para o ego do homem isso é muito bom, né? Quando uma mulher usa ele para humilhar um outro homem por conta da aparência, muitos aqui na comunidade dizem que isso é egoicamente muito gostoso. Esse é o significado do mogging, né? É você realmente humilhar um outro homem, ser superior a um outro homem na questão da atração. Pô, tudo gostosinho, viagem. Na hora que eu estava lendo pela primeira vez o relato e ele viajou com a doutora, namorada dele, né, entre aspas, na época, a secretária de 21 aninhos e uma amiga de 30 e poucos, também bem bonita, com processos estéticos, eu falei, mano, esse cara vai fazer, não vai ser um homenagem, vai ser um foursome, né? Não vai ser um threesome, não vai ser uma homenagem. O cara vai engatar as 3 ali, velho. E talvez ele até pudesse, talvez não todas de uma vez. Mas se ele fosse rato mesmo, ele poderia enquadrar pelo menos a mais novinha, de 21 anos. Foi o que eu pensei, mas o cara não me deu essa informação no relato. Eu falei, poxa, ouvinte, até eu, que sou Volcel há 5 anos, eu peguei a maldade, a rataria. Cara, eu só imagino o Epifania lendo isso, tá? O Epifania é rato, mas rato de... Tem coisas que ele faz com certas mulheres, né? Que ele pega, assim, de baixa renda, né? Do favelio e pá. Que eu não posso nem falar aqui, né? Senão dá problema no meu vídeo. Mas uma delas é ficar levando elas para ambientes aparentemente caros, que ele sabe que são só aparentemente caros e que a elite frequenta, para fazer ela se sentir inferior por ser uma mulher de comunidade, tá ligado? Porque ele simplesmente diz que gosta de humilhar. E ele fala isso abertamente em live, ele não tem pudor nenhum. E aí eu penso, cara, se fosse o Epifania nessa situação, nossa, mas ele tinha farmado essa mulher gostoso, mano. Porque, poxa, não bastando ela pagar férias, alimentação, estadia, poxa, pagar tudo pro guri, fazendo ele de sugar baby mesmo, ela, veja só, ainda patrocinou o guri, velho. Investiu na educação e no desenvolvimento profissional dele. E perceba que, assim, agora eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo aqui, velho. Porque, assim, a gente está numa comunidade, e comunidade masculina, né? E aí o que se espera é que a gente fique do lado dos homens o tempo todo. Mas eu tô do lado do que eu acho justo. E nesse caso aqui, eu não tenho praticamente nenhuma crítica para fazer à mulher, sabe? No máximo, assim,
a situação ali da filha com o pai, né? De que ela realmente queria mostrar o boy para o ex, para morgar ele. E essas pequenezas, né? Essas baixezas do ego que todo mundo faz, não é só mulher, homem faz pra caramba também, tá? Homem adora isso. Mas nesse caso aqui, vamos dar a César o que é de César, cara. O que essa mulher fez pelo Lucas é o que a maioria dos homens faz pelas mulheres, tá? A gente sabe, os relacionamentos sugar geralmente são homens ricos com mulheres de baixa renda, não o contrário. Né? Homens mais velhos com mulheres mais jovens, não o contrário. Tem uma sugar mommy por aí, atrás de uns chadzinhos, né, de uns bonitinhos assim mais jovens, elas têm grana e tal, então é meio que um GPzismo a longo prazo, vamos botar assim. Mas é como eu gosto de dizer, né? Toda relação é transacional, toda atração é negociada. Então, tecnicamente, estava todo mundo ganhando, estava tudo gostoso. Mas você percebe que o ouvinte aqui, o Lucas, ele é meio miqueinha. Perdão aí, Lucas, mas novamente, né, você não promoveu o vídeo aqui para eu ficar mentindo para você. Você me promoveu o vídeo para eu falar minha opinião. E, cara, você miqueou aqui. Porque, primeiro, tu disse que já era da Red, né, quando a conheceu. Tu disse que ela era cheia de red flags. Foi de cara mesmo assim, tomou doses letais de copium. É aquele copium, né? Não vou namorar, não vou casar, vai ser só casual, vai ser só marmitagem. E aí quando viu, tava fazendo viagem para conhecer a família da mulher. Putz, tá vendo como que é? Você copou forte. E eu também já tive nessa situação, tá? Eu já copei do tipo, não, essa aqui é para consumo. Eu vou só brincar e vazar. E quando eu vi, eu tava 2 anos namorando. É brincadeira? A guria também lotada de red flag, tá? Nem era muito bonita. Já tinha ficado com geral da minha turma, tinha depressão e ansiedade, era do movimento FEM, era pró-interrupção da gestação. E eu tava lá, tá? O ouvinte assíduo do Raccoon tava lá namorando, pra você ver. 2018 isso aí. Foi o meu último relacionamento, foi final de 2018 que eu engatei o Volcel. Aí tu vê, né? Pega aqui as últimas linhas do relato do Lucas, né? E vejam que as reclamações dele são as mesmas de uma sugar baby. Pelo menos pelas informações que ele me deu aqui, tá? Dentro desse relato, eu só estou julgando a partir do que eu li. Ele está reclamando de barriga cheia, porque ele que se apegou, ele criou expectativas com o relacionamento. Primeiro que ele já entrou todo errado, tá? Ele já entrou copando. Perceba que a decisão dele, ele mesmo atraiu. Ele não queria namorar e acabou namorando, até conhecendo os pais da mulher. Então ele já entrou errado, tá? E ele nutriu expectativas, mesmo que negativas. Porque, veja, quando você nutre expectativas para um relacionamento, quando vem algo que quebra essa expectativa, tu fica desse jeito que o Lucas ficou aqui no final. Talvez ele tenha nutrido até expectativas negativas, do tipo, ela é uma red flag ambulante, logo logo ela vai me passar para trás, ou me fazer alguma coisa, ou vai dar algum problema. E o problema das expectativas é que não importa se elas são boas ou ruins, elas sempre causam o mesmo resultado, que é frustração. Se você nutre expectativas negativas, se elas não se concretizam, você abaixa suas guardas, do tipo, é bem melhor do que eu pensei. Então tá tudo bem. E aí pode fazer você gerar expectativas positivas, porque provavelmente você já é um espectador compulsório. Então você já fica projetando, sabe? Projetando. E se as suas projeções negativas não se concretizam, você automaticamente parte para projeções positivas. E as positivas são as mais perigosas, né? Porque perceba aqui que a certa altura do relato, ele, pelo menos deixa entender, né? O Lucas deixa entender que ele mesmo chegou para a doutora e falou sobre relacionamento. Veja só. Abre aspas aqui. Eu sei que depois dessas viagens a gente conversou e eu falei para ela que eu não queria namorar à toa, que se fosse namorar teria que ser algo para valer. E ela falou que não queria nada sério. Fecha aspas. Então, o que eu consegui analisar disso aqui? Que ele chegou para ela e quase que deu um ultimato, né? Do tipo, se for para namorar tem que ser algo sério, quase convidando ela. Eu não sei se assim, ele escreveu de uma forma diferente do que realmente aconteceu. Veja que isso aqui é a versão dele do relacionamento, tá? Eu não sei realmente o que aconteceu, é isso que ele está me contando. E são essas informações que eu tenho, é o que eu estou usando como aparato aqui. É por isso que eu peço a vocês que escrevam um e-mail conciso, né? Correto, que revisem e tal, para, não me deixar sem informações, né, na hora de fazer o vídeo.
nem dificultar o meu entendimento e tal, que também pode prejudicar aí a análise. Então você percebe, veja só, é um guri que quer namorar, ele ainda tem intenções de namorar, tá? Em algum momento da vida dele, e ele quer que seja algo sério, significativo, né? Com um propósito, todo bonitinho, aquela coisa que nos é vendida nos filmes, né? Nas histórias, que todo mundo conta, que todo mundo diz que é lindo. Miqueísmo cultural. E aí a reclamação dele é justamente essa, logo no final do relato, né? Ele diz: eu, um rapaz jovem, eu entendi, um homem inocente, pouco vivido, fui pego por uma mulher mais velha e ela me fez um shed imprinting. Sabe o que é um shed imprinting? Eu não tô nem zoando do Lucas aqui, mas pô, eu tô usando o relato dele pra gente entender como é que a mente masculina funciona e como os relacionamentos funcionam. E se o Lucas quer o meu conselho, que ele se deixe rir um pouco dessa situação, que olhe pra trás e ria, porque ele não perdeu nada, pelo contrário, ele ganhou, né, tecnicamente. Fez cursos e pá, teve experiências, foi gostosinho. O sofrimento dele é meramente sofrimento de apego emocional. Então, veja, ele diz que sofreu meio que um shed imprinting, né? O shed imprinting é aquela coisa: a mulher se relaciona com um homem muito acima das expectativas dela, né? Um shedzão e tal, e ela começa a exigir aquilo dos próximos homens. É isso que ele está fazendo. Ele se relacionou com uma mulher muito acima das expectativas, que causou a ele experiências, né? E tal, e agora ele quer algo desse nível ou acima. Mano, isso aí é tipo um micromiqueísmo, né? Pronto, novo termo agora. Não tem o microquimerismo masculino? Pois é, agora tem o micromiqueísmo feminino. Vem uma mulher, ela te trata do jeitinho que você sempre quis ser tratado, feito uma mamãe. Deixa você apaixonado e, meu irmão, tu fica micromiqueizado depois disso. Ai, esses relatos são muito gostosos. É o que eu digo, né, Lucas? Se você quer lidar bem com essa situação, leve menos a sério, tá? Leve a vida menos a sério. Acho que, como diria o Bukowski, né? A vida é importante demais para ser levada a sério. O bom é que você... Veja pelo lado bom, né? Você não teve filho, você não pegou DST, você não ficou com marcas pro resto da sua vida. Isso tá tudo na sua cabeça. Esse micromiqueísmo aí, tá tudo na sua cabeça. É imprint, sabe? A impressão que você tem. Logo, logo você esquece. E se você tratar isso menos seriamente, com mais humor e tal, como eu tô tentando tratar aqui, pode parecer até que eu tô zoando, mas, poxa... nos permita rir um pouco, né? E se permita também rir um pouco da sua situação, você vai perceber que, tipo, não foi nada, velho. Foi só uma brincadeira entre dois adultos, consensual, todo mundo se divertiu, foi só isso e acabou, tá? Não leva tão a sério. E aí, tipo, vou fazer uma crítica mais forte aqui também, né? Percebam como a nossa comunidade fica falando, porque as mulheres se comportam assim, assado, elas reclamam disso, reclamam daquilo... E no fim das contas, muitos aqui agem bem parecido. Como diz o ditado, né? Macaco não olha para o rabo. Veja, por exemplo, como as reclamações aqui no final do relato do Lucas são muito parecidos com uma Sugar Baby, onde o contrato, vamos botar assim, acabou, né? Foi um contrato não escrito, um contrato espontâneo, que ambos sabiam que poderia acabar a qualquer momento, que era nada sério, e quando ele acabou, por conta de expectativa, por conta de dependências e laços que... a parte mais frágil, né, vamos botar assim, a parte mais apegada criou, causou um choque. E aí meio que ele se sentiu injustiçado, ele quer algum tipo de ressarcimento, talvez, eu não sei, tá? Como eu disse, o que eu estou fazendo aqui, eu posso estar julgando errado, mas são as informações que eu tenho e a impressão que eu tive. Aí ele diz, ela pegou um jovem, desbloqueou a mente dele com inúmeras experiências novas, viagens, restaurantes, festas, roda de família e etc. Clínica dela para, no final, pegar esse jovem e deixar ele na casa da mãe e com a esperança de um emprego em breve. Fecha aspas aí. Não, cara. Pelo que você me deixou entender aqui, você saiu do emprego porque quis e ela falou que se você não tivesse se sentido bem no seu emprego, no seu antigo emprego, né, que era bom você sair sim. Mas é aquela coisa, né? A gente não pode, nós homens principalmente, não podemos não ter responsabilidade ou passar a responsabilidade para o próximo. Você devia ter se resguardado e não saído do teu emprego antes de ter certeza que você teria um novo. E também ter sabido que emprego por indicação, você depende muito da pessoa que te indicou. Se a pessoa que te indicou cortar laços com você, talvez você perca o seu emprego, porque o que te sustenta ali é mera indicação. Não é meritocracia, não é merecimento, tá? Então tem que ficar esperto. Pô, isso aí é ligeirice normal do ser humano, normal do brasileiro. Tá vendo como o miqueísmo é forte? Me perdoe, Lucas, mas você foi um miqueinha tremendo aqui.
Foi menino, foi juvenil, tu tinha que ter sido mais ligeiro. Eu sei que falar é fácil, mas poxa, o que eu posso fazer se não falar? Essas coisas ninguém ensina não, quem ensina é a vida. Então, é por isso que eu digo, tome isso como uma boa experiência, tá? E não leve tão a sério assim, já tá no passado. E você ganhou cursos, você ganhou experiências, você viveu gostoso. Então tá vendo como muitos dos problemas da nossa comunidade estão só na cabeça dos caras? Porque se o cara encarasse isso como um ganho e não como uma lesão, né? Ele tava aí bem pra caramba, já tava até tentando enquadrar uma outra sugar mommy aí para viver mais gostoso ainda, pegar as experiências, né, os aprendizados que ele teve e tirar ainda mais o suco da próxima sugar mommy. Poxa, eu conheço caras que adoram esses relacionamentos sugar aí com mulheres mais velhas e, meu irmão, os caras vivem bem gostoso, tão felizão, ganham mimo, o sexo é irrestrito, com mulheres experientes, né? Então eles dizem que é muito mais gostoso. Eu nunca tive uma experiência com uma mulher mais velha, então nunca gostei, nunca fui chegado, sei lá. Então, ao meu ver, o Lucas saiu aqui no lucro, tá? Ele foi provido, ele foi patrocinado, ele poderia ter tirado mais disso aí. E ao meu ver, pelo menos ele não deixou aqui, claro, ele não foi humilhado, tá? Ele não foi feito de gato e sapato como comumente sugar babies homens sofrem, né? Porque a gente sabe, homem ser provido e protegido é algo que é tecnicamente antinatural, vamos botar assim. E isso não é socialmente bem visto também. Então é muito comum que a sugar mommy comece a usar o cara, fazer ele de gato e sapato. Porque homens conseguem prover para suas parceiras e não humilhar elas. O contrário nem sempre é verdade. Então, pelo menos a reclamação do Lucas aqui não foi essa. Ao meu ver, cara, se eu tivesse nessa situação fora do meu voo céu, pô, eu teria adorado. Pô, a guria me levar de canto pra canto, me levar pro AP dela pra sarrafar toda hora. Viagem, ainda com uma novinha de 21 que eu poderia enquadrar ali, ou talvez uma brincadeira a 3 ou até a 4. Claro, pô, se eu fosse rato mesmo, na minha época de rataria, eu ia tentar enquadrar, irmão. Eu era descarado. Era tipo liberal conservador, né? No relacionamento eu queria ser miqueninha e queria uma honradinha. Mas na pista, na rataria, aí eu era descaradão. E aí é isso, né? Depois do relacionamento, o Lucas tá aí sofrendo pelas próprias decisões, querendo ou não. Ele voltou para casa da mãe e saiu do emprego porque ele quis. Vamos lá, né? Vamos dar a César o que é de César. A responsabilidade é dele. Enquanto a ex-namorada, vamos botar assim, né? Isso foi quase um namoro. A ex-namorada, quase não, né? Conhecer os pais é namoro, pô, convenhamos. Ela foi para Roma no ano novo, com certeza conheceu uns italianos gostosão lá, jovem, fez muita brincadeira, talvez tenha experimentado coisas novas com 2 italianos lindos. E, mano, o Miqueinha ficou no Brasil, na casa da mamãe, sofrendo por ela. Foi mal, Lucas, novamente, mas umas porradas é bom a gente dar uma ensaboada, né? Da comunidade é bom a gente levar para acordar, porque é a vida que ensina. Mas como eu disse, deixe-se rir um pouco da sua situação e não leve muito a sério. A vida é importante demais para ser levada a sério. E geralmente quadros de depressão são justamente por conta disso. Pessoas levam pequenas experiências da sua vida a sério demais. É isso que é uma experiência traumática, né? Tem um monte de gente com depressão porque, sei lá, a fotinho do Instagram não pegou like suficiente. Ou porque foi xingada na rede social. Se parasse de levar essas coisas a sério, desligasse a tela do computador e falasse, isso é só uma rede social, não estaria nesse quadro. Eu sei que falar é fácil, eu não tenho capacitação terapêutica para lidar com isso, não estou falando como profissional, é só minha opinião. Mas eu estou usando a minha liberdade de expressão aqui, eu te zoei um pouco, sim, me perdoe, mas foi necessário, né? E fica até uma lição aí que eu posso te dar, não leve muito a sério. Então, senhores, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo aqui, o Curso do Carvalho, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.